Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar do que está acontecendo nessa guerra da Rússia e a Ucrânia. Quais são os interesses? Mas, primeiramente, eu quero mostrar para vocês que, em termos de guerras, existe a geopolítica. O que é a geopolítica? É a relação com o território. E a maneira que a gente vai ocupar o território, nós vamos chamar de geoestratégia, ok? Então, quais são os interesses nessa guerra daqui, a bandeira da Ucrânia, e os interesses aqui, a bandeira da Rússia, nessa guerra? Então vamos ver o seguinte. A preocupação praticamente do governo americano e também da OTAN é o seguinte: não deixar a questão da Rússia ampliar o seu território, que a gente vai chamar de Euroasiática. A Rússia fazendo conexão com a Europa. O que está em jogo é essa conexão, Rússia e Europa, que nós vamos chamar de Euroasiática. O outro fator que está em jogo aí é esse aqui, ó, a rota da seda, a nova rota da seda. Vejam só, a preocupação tanto do governo Biden como também da OTAN, essa preocupação. Nós estamos percebendo que na rota da seda, a nova rota da seda, lembrando o século XVIII, que tinha a rota da seda antiga, essa é a nova rota, colocando quase os mesmos caminhos, só que agora está um jogo geopolítico, um jogo de estabelecer espaço, territorialidade e comando. Então, a China, que está aí tentando chegar na Europa, via norte da China, nós vamos chamar de a rota terrestre da seda, via norte da China até chegar no mar Mediterrâneo. E aí tem uma outra. A outra rota, ela vai sair dessa parte sul da China, passando pelo Oceano Índico, passando também ali pela Arábia Saudita, chegando no Canal de Suez e atingindo o Mediterrâneo, no sul da Europa. Sabe o que isso significa em termos de comércio? Uma abrangência enorme. São quase 65 países. Numa nova economia, tá certo? Agora, nós temos que fazer uma outra análise. Nós estamos percebendo que a geopolítica americana, ela está perdendo espaço. Nós estamos sentindo que toda potência tem seu ápice e depois tem a sua decadência. Não vai ser diferente com os Estados Unidos, que assumiu a hegemonia do mundo pós Segunda Grande Guerra Mundial, está aí até hoje, certo? Então, o que a gente consegue perceber nesse jogo geopolítico da guerra da Rússia e a Ucrânia? Os Estados Unidos começam a perder poderio. Essa é uma grande preocupação. Nós estamos percebendo uma decadência paulatina dos Estados Unidos em termos de hegemonia global. É isso que está acontecendo, certo? Aí nós vamos ter a OTAN. A OTAN, vocês sabem muito bem que ela foi criada logo pós Segunda Grande Guerra Mundial. Ela tinha um objetivo de estabelecer um conflito com
o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele estava sendo representado por aquela questão socialista. E a OTAN, ela veio para proteger a Europa pós Segunda Grande Guerra Mundial. Acontece que o Pacto de Varsóvia, ele terminou. E a OTAN continuou, ela começou com 12 países e agora a OTAN está com 30 países. E a preocupação enorme da OTAN é estender essa extensão para o lado que nós vamos chamar o lado russo. Aí entra o Putin. Espera aí, aqui não. Vocês vão fazer a extensão? Vocês já tinham que ter terminado lá na Segunda Grande Guerra Mundial e aí vocês não vão atingir o meu território. Então a gente começa a perceber que a OTAN, via governo Biden, então isso é uma guerra terceirizada. Se vocês analisarem bem, é uma guerra terceirizada. Quem comanda a OTAN? Praticamente são os Estados Unidos. Qual é o grande interesse que está aí? O grande interesse é não permitir a questão da extensão euroasiática via Rússia e não permitir a ascensão da China via a nova Rota da Seda. Na sua parte terrestre, eu vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, ó. A Rota da Seda, olha só. Essa rota, ela vai interligar a China com a Europa. E essa abrangência aqui, pegando tudo isso aqui, vai dar 65 países. É um novo marco geopolítico da cadeia global comercial. Isso vai dar um impacto enorme na questão econômica mundial. Então a gente vai perceber que os Estados Unidos estão terceirizando essa guerra via Ucrânia, está terceirizando essa guerra via Ucrânia. Nós vamos perceber, aqui está a bandeira da Ucrânia. E aí o governo ucraniano, ele está sendo um joguete, tanto na mão da OTAN, quanto na mão do governo Biden. Aí vocês estarão perguntando ou pensando, mas para aí, o que tem a ver uma coisa com outra? Onde está o governo Biden e aonde está a OTAN? Espera aí, a questão do governo Biden e da questão aqui americana é que, vejam só, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos que eles chamam eleições de meio de mandato. Será no dia 8 de novembro. E a grande questão que está em jogo é que o governo Biden, ele está em queda em termos de popularidade nos Estados Unidos. E se a gente pensar bem, nos Estados Unidos, quase todos os governos norte-americanos que estavam em baixa na popularidade criaram uma guerra. Nós tivemos a família Bush, a guerra do Iraque, nós tivemos a questão do Obama, que matou o Bin Laden lá no Afeganistão. Então, eles criam um terror e aí eles conseguem convencer o mundo da importância desse terror. Então, o que nós estamos percebendo é que os Estados Unidos está perdendo a sua hegemonia, o governo Biden está perdendo a sua popularidade e precisa de ganhar notoriedade, aumentar a sua popularidade, porque o governo Biden, aumentando a sua popularidade, ele poderá fazer liderança nas duas casas, tanto no Senado como no Congresso. No Congresso, o governo Biden tem maioria, mas ele não tem maioria no Senado.
Então ele precisa mostrar para a população americana e para o mundo que ele é o grande líder global. Essa é uma grande preocupação que está em jogo, tá certo? Então, o governo Biden provavelmente fará tudo para prolongar essa guerra. E a OTAN? Qual o papel da OTAN? Está aqui. Qual o papel da OTAN? O papel da OTAN é dar guarida à intenção da expansão que o governo Biden está tentando caminhar da Europa Ocidental para o leste, para não permitir que tenha a chamada região euroasiática via Rússia. Essa é a preocupação. Então, olha, a guerra não é só um jogo de tristeza, de violência, não. Quando se fala em guerra, nós temos que pensar em geopolítica e geoestratégia. Geopolítica está relacionado com o território. Geoestratégia é a maneira como a gente ocupa o território. Por isso que eu falei logo no início que é uma guerra terceirizada. E a Ucrânia, você fala, mas espera aí, vamos ver aqui, quer ver? Ó? E a Ucrânia? Onde ela entra aí? A Ucrânia, ela entra como a guerra terceirizada. O que significa isso? O governo Zelensky, preocupado em ter notoriedade, preocupado em fazer parte da União Europeia, olha só, hein? Governo ucraniano, preocupado em fazer parte da União Europeia, sendo avalizado pela OTAN, ele se sentiu como um novo líder regional. Olha só, ele se sentiu como um novo líder regional. Eu tenho a União Europeia enviando tropas, enviando também recursos, tem a OTAN que está me dando a garantia militar. Olha o pensamento do governo ucraniano. E tenho do outro lado, eu tenho os Estados Unidos dando guarida, dando proteção. Então, provavelmente, eu serei o grande líder regional e terei sucesso. Mas eu entendo que não é bem assim. Eu acredito que o governo ucraniano, Zelensky, está levando a Ucrânia para o suicídio. A grande preocupação dele é entrar na União Europeia, fazer parte da OTAN e ter o respaldo norte-americano. Ele não está levando em conta as vidas ceifadas nessa guerra de pessoas que não tinham nada com isso, que estavam tendo as suas vidas. E hoje nós temos mais de 2 milhões de ucranianos sem as suas residências, espalhados, parte da Polônia, parte da Hungria, eles estão sendo espalhados pela Europa, inclusive até no Brasil. Eu acredito que o governo ucraniano, vou repetir, está levando o povo ucraniano a um suicídio. No começo foi muitas emoções, preocupado com a guerra. Olha o Putin que está invadindo. Mas para aí, vamos fazer uma leitura geopolítica. Tem sentimentos? Tem, claro que tem. Mas nós temos que fazer uma leitura geopolítica. E quando eu falo de fazer leitura geopolítica, eu tenho que falar também de fazer uma leitura geoestratégia. Como ocupar esse espaço? Então o que a gente percebe é que
está havendo uma mudança na geopolítica do mundo. A Ucrânia é uma guerra terceirizada, mas um outro probleminha que eu acredito é a questão da União Europeia. A União Europeia, formada com o seu conglomerado, a União Europeia, ela tem um poder global. Ali você tem uma Alemanha, que até pouco tempo nós tínhamos lá, né, uma grande presidente, Angela Merkel. Agora nós estamos tendo um sucessor, que é o Schulz. Nós temos também na Inglaterra Boris Johnson. Temos agora com a eleição do Macron, né, sendo reconduzido à presidência da França, e a União Europeia é um bloco quase que homogêneo. E ela também está sendo levada nessa onda toda aí da geoestratégia americana, do governo Biden, dando guarida para a OTAN, né, e servindo de contratempo com o governo Joe Biden dos Estados Unidos. Agora, acontece o seguinte, né? A União Europeia, nós vamos ver que a União Europeia é o que mais vai perder. Porque via a questão euroasiática ou a russialização, que está levando gás também e petróleo para a União Europeia, numa facilidade, num valor muito menor, tá certo? Ela vai ser obrigada a comprar gás e petróleo dos Estados Unidos. De acordo com as pesquisas jornalísticas da questão econômica, isso vai causar um impacto a curto e a médio prazo na União Europeia de um valor superior ao que eles compravam da Rússia. Isso vai provocar uma crise econômica inflacionária na União Europeia. Olha o jogo americano para continuar mantendo o seu poder hegemônico global. E não deixar que a China entre na questão da Europa via Rota da Seda. Então, é um jogo bem estrategicamente colocado para que a gente possa entender, não só emocionalmente, mas entender o que está por trás de tudo isso. Portanto, para a gente chegar já numa conclusão, eu citaria fatores que devem mudar a geopolítica do mundo. Quando caiu o Muro de Berlim, praticamente surgiu a ideia de globalização. A ideia de globalização nos lembra a questão de integração. Tá certo? Bom, o que a gente vai perceber daqui para frente? Que as muralhas do Muro de Berlim estão ficando para trás. Nós vamos ter um novo mapa geopolítico do mundo. E esse novo mapa geopolítico do mundo, nós vamos chamar de desglobalização. As muralhas já ficaram para trás. Essa desglobalização significa que a regionalidade está tendo uma diferença, uma relação geopolítica do espaço e está trazendo, vejam só, está trazendo, vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, né? Está trazendo, aqui ó, a China como a grande mentora global do comércio através dessa rota, tanto terrestre quanto marítima. Essa é a preocupação americana, perdendo espaço. E a China
pelo que se fala na ONU, pelo que se fala do Fundo Monetário Internacional, né? A China, na cabeça dos economistas, a China será a maior potência mundial em 2030. Então, o jogo dessa guerra, ele é muito mais profundo, muito mais geoestratégico, muito mais mudança do conceito de globalização. Nós estamos vendo uma desglobalização do mundo e mudando o eixo econômico, que era o Ocidente, para o Oriente, e tendo o carro-chefe, a China. Grande produtora global e comercial. Então, vamos olhar diferentemente para esse conflito? Faça uma reflexão de tudo isso que eu falei. Deixe um pouco a emoção e comece a pensar estrategicamente. É isso que está em jogo. A mudança global, política e geoestratégica do mundo. E tendo como terceirizada, praticamente, o quê? Nós vamos ter como terceirizada a Ucrânia e o governo ucraniano levando o seu povo ao suicídio. É isso que eu acredito, em termos de cenário geopolítico, que está acontecendo. E a imprensa, ela precisa também esmiuçar tudo isso. Deixe um pouco a emoção de lado e passe a explicar para a população o que está em jogo nessa guerra. Então está em jogo geopolítica, em jogo comercial, decadência norte-americana da sua hegemonia global e a Ucrânia levando seu povo ao suicídio. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de harmonia. Como disse o Papa Francisco, não a guerra, sim a paz. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.